Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, gente? Oi, gente! Olha onde a gente tá! É, nosso laboratório vital, né? Nós temos aqui atrás um laboratório químico maravilhoso que É o quê? verdade, vocês podem ver um chuveiro aqui em cima da cabeça da Luma. Que é pra estar sempre limpo e higienizado. Umas higienizado. picetas ali atrás, picetas aqui também, ó. Ó! Que coisa, né? Isso tudo, gente, é uma nova inovação do nosso programa. Nova inovação. Uhum. Uma super nova inovação, uma inovação do estúdio da rádio. E a gente trouxe pra vocês o nosso ambiente de trabalho, coisa mais linda, maravilhosa, que é o que? O laboratório químico. Então, estamos aqui vestidos com o nosso EPI lindo e maravilhoso. Né? A rigor. Isso. Estamos aqui pra começar mais uma edição do Radioatividade. É pra vocês que acompanham o nosso programa, que estão assistindo pela primeira vez, eu sou o Igor. E eu sou a Luma, então a gente vai estar sempre aqui, nós dois lindinhos maravilhosos, contando tudo o que a gente pode de legal sobre as ciências pra vocês. E hoje a gente trouxe muitas curiosidades sobre o mundo da química. Isso mesmo, muitas coisas. Mas como todo mundo sabe, a gente tá na época de quê mesmo? O que todo mundo não para de falar? Quais são os melhores memes do Facebook? Olimpíadas, as Olimpíadas. Claro. Isso mesmo. Então a gente trouxe algumas curiosidades das ciências nas Olimpíadas, nos esportes e também na vida dos atletas. Então a gente trouxe pra vocês tudo sobre o doping. A gente trouxe como que os atletas se fazem. Agem no organismo dos atletas. Quando eles sofrem alguma lesão, como que acontece a recuperação deles, né? Isso mesmo. E também, isso tudo a gente vai contar tudo junto e misturado, tanto no porquê isso acontece, quanto no papo periódico. Beleza, agora vamos à pergunta do porquê isso acontece, né? Isso Porque mesmo. não pode faltar a nossa A perguntinha. gente não pode deixar isso de fora. Doping é droga? Por que ele é proibido? Bom, é uma curiosidade aí que muitos têm, né? Porque às vezes a gente ouve nos programas, nos jornais, né? Falando que algum atleta foi pego com doping e aí ele recebeu uma punição. E às vezes a gente se pergunta, será que doping é um conjunto de substâncias? Será que é um comprimido só? Será que... O que é, né? Então hoje no Papo Periódico a gente trouxe tudo pra vocês. No Porquê Isso Acontece a gente também trouxe. Então a gente vai explicar tudo pra vocês como funciona esses agentes químicos no organismo dos nossos atletas. Então a gente vai rapidinho pra uma... Peraí, tem um Conta Aí. A gente esqueceu do Conta Aí. No Conta Aí, vocês não vão querer perder os arquivos. Não dá pra perder o que a gente trouxe pra vocês. São arquivos históricos das Olimpíadas, de outras edições de Olimpíadas, né? E umas coisas bem interessantes e bem surpreendentes que vocês não vão acreditar que aconteceu, mas sim, aconteceram. Então é isso tudo que a gente trouxe pra vocês hoje. A gente vai pra uma rápida chamadinha, pro intervalo bem rápido, e a gente volta já já com tudo com o porquê isso acontece, né? Com o porquê isso acontece. Já vamos? Se eu sou tranquila no trânsito? Muito. Nada me tira a paciência. Tá. Nada é exagero. Tem gente que não colabora, anda devagar e o pior, não sabe em que faixa fica. Nessas horas você tem que pisar fundo no acelerador, ultrapassar o sujeito e ficar longe desse tipo de gente. Não seja um monstro no trânsito. Mantenha calma e dirija com cuidado. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Aí, gente, a gente não falou que ia ser rapidinho? Isso, foi bem rapidinho e a gente tá aqui de volta pra começar o nosso Porquê Isso Acontece, né, Igor? Então, pra abrir o tema, a gente vai dar um exemplo básico pra vocês entenderem o que é doping, rapidamente, né? Digamos que você chegou da facul lá pelas 11 da noite, né, cansadão, querendo dormir, querendo tirar aquela sonequinha, só que aí, de repente, você, lembra que tem aquela lista gigante de física que a sua professora passou e que você esqueceu de fazer. E você esqueceu de fazer. Aí você fica desanimado, só que não tem outra solução a não ser fazer, né, essa lista, porque senão você vai se dar mal na matéria. Isso mesmo, infelizmente a vida dá umas dessas. Então,
podia ser só um exemplo fictício, né, Igor? Mas acontece muito, acreditem. Continuando a ideia, ou você chega sem pensar duas vezes e corre pra fazer a lista, você tira a energia de não sei da onde, Exatamente. ou então você pensa em outra solução, vai. E qual seria essa outra solução? Você, pra ter aquela energia, pra conseguir se manter de pé, toma aquele cafezinho ou energético, pra quem não gosta de café, né? Você gosta de café? Não, mas tem chá, que também Então, tem cafeína. Chá também. O que a gente já disse em outro programa do Radioatividade. E depois disso, você se sente revigorado, com uma força pra poder conseguir fazer aquele exercício, né? Que veio da onde? Veio dessa bebida, da cafeína propriamente, né? Isso quer dizer que a energia não é sua, não pertence a você. Pois isso mesmo é o que caracteriza o doping. O doping segue a mesma ideia. Só que de um jeito um pouco mais sério e também mais proibido, né? Porque o cafezinho todo mundo toma. Só que as substâncias que são proibidas no doping, ela fornece ao atleta um melhor desempenho nas atividades, mas de forma artificial. Ou seja, do mesmo jeito que você não tinha energia para fazer a lista de física, mas você tomou o café e veio uma energia que você sabe que veio da cafeína que você tomou, o doping segue o mesmo esquema, só que com substâncias mais fortes e para um lado bem pior, porque você vai ter um desempenho muito melhor, muito maior do que os seus concorrentes, só que não vem de você, não vem do seu potencial, vem dessas substâncias químicas. E o doping, assim, não é uma coisa só, né, Igor? O doping são várias substâncias, mas é um nome que se dá para qualquer tipo dessas substâncias que possa ser utilizada para dar ao atleta uma vantagem maior sobre os seus concorrentes. Aí tá vendo, a gente já respondeu uma parte da pergunta lá, né? Isso se mesmo. É uma coisa só, se são várias coisas. E é exatamente isso, pode ser qualquer tipo de medicamento ou hormônio. Interessante é que esse método, que pode ser considerado uma trapaça, né? Tem histórico lá atrás, não é coisa nova, não de nada. E não é tecnologia, inovação, não. Então, porque tem históricos por volta de 3 séculos antes de Cristo, gente. Antes de Cristo. Antes As de Olimpíadas da Grécia. Vocês têm noção disso? Tipo, antes de Cristo. Cristo não tinha nem nascido ainda. As pessoas já estavam usando substâncias proibidas para poder ter um desempenho melhor. Vantagem, né, sobre os outros. Só que, é claro, com o passar do tempo, como tudo vai sendo inovado, assim, um processo foi modificado para ser de um jeito melhor, né, e tal. Da mesma forma são essas substâncias, né, foram criando métodos mais sofisticados para procurar passar desapercebido, porque esse é o foco, né, passar despercebido pela medicina. Nos exames pra eles não antidopings. conseguirem detectar. Isso, e agora como é que esses fármacos agem no organismo da pessoa, por exemplo? E qual a relação que eles têm no nosso organismo? Vou explicar pra vocês. O nosso corpo, ele é uma máquina muito surpreendente. Então, o nosso corpo, ele é uma coisa que surpreende qualquer... É uma máquina, assim, que manda em tudo. E como uma fábrica, onde cada setor é responsável por uma coisa, o nosso corpo também tem isso. Um é responsável pela parte administrativa, outro é responsável por processar alguma coisa. Tem vários isso, né? E cada parte trabalha numa função específica, numa função diferente, porém todas em um conjunto. Ou seja, é tipo engrenagem. Cada uma é uma partezinha, mas todas funcionam de um jeito só. Então, pra ter uma ideia, é só no caminhar, só pra gente andar, a gente utiliza a ação de quase todos os sistemas do nosso corpo. Olha. Tudo coordenado pelo cérebro, que é o pai de todos, que é o que manda a nossa Claro. super máquina, né? O cérebro é o que manda em tudo sempre, né? Então imagina, Sempre. se você caiu, bateu a cabeça, zoou o cérebro, já era. Seus movimentos ali, você Por pode isso ser que a nossa prejudicado. avó sempre fala, não pode brigar e bater na cabeça. Então, é por isso. Dá uma pancada na cabeça. Só que agora vamos pensar na situação de um atleta, né? Um cara que nunca lançou uma bola numa cesta, provavelmente na melhor das hipóteses, quando tentar, vai acertar no aro, mas dificilmente vai conseguir acertar a Eu sou cesta, prova né? concreta disso. Então, é um ato que requer muita concentração, uma certa prática e principalmente força para ele poder lançar a bola de uma forma correta, né? Para poder ali fazer o ponto. Muito bem falado, Igor. Vamos entrar então em detalhes, mas bem rapidinho. Entre os 3 requisitos, a prática é algo que se adquire com o tempo. Por exemplo, você tá lá
jogando, e com essa prática você consegue tirar a concentração também. Por exemplo, você de 3 coisas principais, você tem a prática e a concentração. Agora a força. O cérebro ele foi utilizado em todas as ações, mas nessa vamos pensar da seguinte forma. Esse cara, o cérebro, né? O nosso cérebrozinho, ele é responsável pela produção das substâncias que nos fazem dar energia, que nos fazem ficar mais fortes. E ajudam no desenvolvimento das nossas musculaturas, por exemplo. Então, certo. Só que essa é uma tarefa que demanda tempo, né? Claro, por exemplo, um exercício de matemática. Eu admito pra vocês que eu tenho dificuldade em matemática. Agora, então, em cálculo... Aí ferrou toda a vida. Mas quando entra assim, você tem uma certa dificuldade. Se você não praticar, se você só ficar olhando pra aquilo, a resposta vai vir do céu. Não vai. Não. É só praticando mesmo. E eu sou prova viva disso, que eu tinha muita dificuldade no semestre passado, que era só fundamentos, hein, gente? Que vergonha. Mas aí eu fui praticando, fui tentando, fui quebrando a cabeça, errando. Até que então eu cheguei, aprendi a fazer o negócio certo, né? Isso e é um exemplo. E pensando nos 3 requisitos, né? Prática, força e concentração, um depende do outro. Porque com a prática você consegue trabalhar a concentração. E com as duas você consegue a força, que vai vir do desenvolvimento dos músculos, né? E tudo isso é possível pela produção de substâncias produzidas no nosso organismo em um certo período de tempo. Agora, em resposta àquela pergunta que a gente fez, como esses fármacos agem com relação ao nosso organismo, o organismo dos nossos atletas? Eles são compostos artificiais que simulam as substâncias que a gente produz pelo nosso cérebro. Então, são produzidas naturalmente pelos processos bioquímicos do nosso cérebro e esses fármacos, eles substituem isso de forma artificial. Geralmente, esses são injetados na corrente sanguínea da pessoa e aí... Por exemplo, o músculo que seria desenvolvido naturalmente em 5 meses, por exemplo, tive uma lesão muscular, esse músculo seria regenerado, ele teria todo o processo de recuperação dele a partir das substâncias que a gente produz no nosso cérebro em 5 meses. Aí com os fármacos a gente acaba tendo um crescimento acelerado, ou seja, uma recuperação acelerada, por exemplo, de 5 cai para 3, para 2 meses, que é uma coisa que acontece por causa desse doping, ou seja, por causa da injeção de uma substância artificial para essa recuperação maior. Ou até mesmo a gente pode considerar o desenvolvimento de alguma coisa que seria impossível pelo gênero da pessoa, né? Por exemplo, vamos considerar uma mulher que quer virar homem, né? Hoje tem muito disso, né? E aí ela não pode ter voz grossa. Ela tem voz são fina. Substâncias que são produzidas, cada organismo, tanto masculino quanto feminino, produz uma substância diferente. Ou seja, as substâncias que o meu corpo produz, algumas não têm quantidade suficiente no corpo do Igor, tanto quanto o contrário. Isso aí. E aí essa mulher vai tomar uma certa substância para poder ficar com a voz grossa. Ou até mesmo barba. Ela não tem barba, ela vai tomar substância para poder nascer barba. Essas substâncias, no caso, são os hormônios, como a gente já disse, que são substâncias ou hormônios mesmo que fazem com que isso aconteça. Isso, agora um exemplo de um atleta, mulher, né? Que quer habilidades masculinas. Ela acha que pode ser mais forte, etc, né? Pra ela poder exercer uma certa atividade lá. E a química tem essa proeza, né? A química é linda. Ela consegue identificar características e propriedades de substâncias produzidas naturalmente e sintetizá-las de uma forma artificial. Então ela meio que copia as informações ali do que é natural e consegue produzir o mesmo efeito com uma substância artificial. Exatamente. Né? Essa técnica de sintetizar, de imitar, ela é denominada mimetizar. Ou seja, essa mimetização que as substâncias químicas conseguem pegar uma natural e passar para artificial, acontece em várias substâncias e elas são determinadas em todos os lugares, né, Igor? Exatamente. Daqui a pouco tem imitações até da gente, né? Tipo, tem outra Luma ali andando pela rua. Já tem até casos, né, de animais que foram clonados exatamente por isso, por essa mimetização. E agora voltando ao doping, né? Peraí, não vamos fugir do assunto. Não vamos fugir do assunto. Não vamos começar a pensar que tem vários clonezinhos por aí. Parece coisa simples, né? Mas o negócio não é nada simples, é muito sério. E depois dessa explicação, a gente vai para um rápido intervalo e a gente logo volta para mostrar
como não é brincadeira. Isso mesmo, gente, ó, a gente não tá brincando. O Igor tá falando assim, desse jeito calminho, mas a gente já volta, é rapidinho, a gente vai pra um rápido intervalinho pra poder dar uma descansada enquanto vocês pegam tudo isso que a gente disse e voltamos pra poder explicar um pouquinho mais sobre o doping. Isso aí, não saiam daí, Fiquem gente. aí. A gente já volta. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é, em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Se eu sou tranquila no trânsito? Muito. Nada me tira a paciência. Tá. Nada é exagero. Tem gente que não colabora, anda devagar e o pior, não sabe em que faixa fica. Nessas horas você tem que pisar fundo no acelerador, ultrapassar o sujeito E ficar longe desse tipo de gente. Não seja um monstro no trânsito. Mantenha calma e dirija com cuidado. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. E aí, gente? Tamo de volta. Estamos de volta, pessoal, depois de explicarmos muitas coisas pra vocês. Por que você tá falando assim? Não sei, me deu vontade. Então, a gente, depois de ter falado sobre a recuperação dos atletas, né? A gente vai começar mais um bloco emocionante. Muito Do que a gente vai falar? emocionante. Como emoção, a gente hein? disse pra vocês lá no começo, tudo no nosso programa hoje tá envolvido com esse negócio das substâncias químicas nos atletas, que é o doping. Então, a gente saiu do porquê isso acontece sem vocês perceberem e entramos no papo periódico. É isso aí! E o que... Hoje no papo periódico a gente tem inovações. Verdade. E o que a gente vai falar tem muito a ver com esse evento, as Isso Olimpíadas. mesmo. Sempre no papo periódico a gente traz aqui pra vocês elementos químicos elemento. da tabela periódica, um só, né? Uhum. Pra falar sobre como ele surgiu, o que aconteceu, o que ele faz, qual a Todo o seu importância. histórico, Só que o que a gente fez hoje? Aplicações. Trouxe tudo isso nas substâncias que a gente tem, entendeu? Nas substâncias que são proibidas pelo doping. Então, hoje, ao invés da gente chegar e falar um elemento só, a gente vai falar da combinação dos elementos formando uma substância que são essas que são proibidas pelo doping. Várias substâncias. Então vocês fiquem bem atentos aí, porque são substâncias de nomes muito difíceis. Vocês podem, a gente pode se embananar aqui na hora de falar, mas vocês relevem, por favor. Bom, são resultados incríveis, velocidade e força fora do padrão, que desperta certa suspeita, né? As substâncias usadas no doping. Isso mesmo. E eu vou ser um pouquinho mais específica, vamos dizer assim. Pra quem ouve sempre essa palavra do doping, como a gente já explicou pra vocês lá no nossa entrada, no nosso papo por que isso acontece, como a gente vem dizendo desde que a gente abriu esse programa, o doping é caracterizado quando um atleta utiliza uma seleção de substâncias que trazem as vantagens competitivas, como a gente já explicou pra vocês. Os resultados, eles são incríveis, eles despertam uma certa vantagem, né? Uhum. E a entidade que monitora tudo isso, por exemplo, quem que vem e disse... Nossa, Vamos regularizar tudo isso, quem né? que comanda, tipo, que sabe que um fez doping e o outro não? É uma agência, entidade, né? uma entidade que acompanha, que tem o Código Mundial Antidoping, que é a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, em todos os esportes e territórios do mundo. Ou seja, pode ser
no Brasil, pode ser na China, pode ser em qualquer lugar do mundo, esse órgão que vai monitorar todos os atletas que são cadastrados, federativos no seu país, que vão para uma Olimpíada, eles são monitorados por esse órgão. Pra não haver nenhuma trapaça ali, pra correr tudo certinho nas Olimpíadas, né? Só que a gente falou e não disse nada sobre o papo periódico realmente, né? É isso mesmo. E a gente vai falar agora. Vamos. O papo periódico de hoje vai ser diferente, porque como a gente já falou, em vez de trazermos elementos e explicarmos sobre ele, a gente vai falar sobre substâncias. Sim! E vocês sabem quais? Sobre as substâncias. As substâncias proibidas pelo exame antidoping. Então, vamos explicar como as coisas funcionam e vamos andar logo com essa carruagem que tá sendo uma enrolação danada já, vai? E vamos lá. Vamos lá. Quem sabe, sabe. E quem não sabe... Vai ficar sabendo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar. Vamos pra primeira substância, a mais utilizada de todas pelos atletas, que é o estimulante. Ou seja, os estimulantes são as substâncias mais utilizadas e são as que excitam e alteram o metabolismo do atleta. Ou seja, a cafeína, a cocaína, o crack, as anfetaminas, todas essas substâncias são estimulantes. Peraí, você disse cafeína? Cafeína. Então, quer dizer que... a gente já falou que a cafeína é um dos principais componentes do café, né? Então quer dizer que os atletas não podem tomar café? Não é isso não. Vamos com calma, vai. Você tá sendo muito dramático, tá sendo muito agressivo, muito assim, exagerado. Pra cada substância, o Comitê Olímpico Internacional estabelece uma quantidade tolerável, ou seja, você não pode... Claro que você pode tomar um cafezinho, você vai tomar um café da manhã, você toma um cappuccino, essas coisas, assim. Só que você não vai ficar o dia inteiro tomando café se você sabe que isso vai te dar cada vez mais energia e que você vai ser pego no exame antidoping. Então... acima dos valores que são impostos pelo Comitê Internacional, o atleta sofre punições, que pode chegar, por exemplo, a expulsão, que chega também a perda das medalhas e da posição dele no ranking atlético. E então, respondendo a sua pergunta, sim, os atletas podem tomar um cafezinho, mas nada de agora mamar café o dia inteiro, entendeu? Beleza, a gente já viu que a coisa é séria, né? Agora, bora pra próxima substância. Que são o quê? Os narcóticos analgésicos. Isso mesmo. Eles são substâncias que dopam e relaxam o atleta, deixam o atleta ali na vibe do reggae, né? Não é assim, não ignorem o Igor, por favor. Geralmente são utilizados para amortizar a dor, como a morfina e a heroína, né? Isso mesmo, devido aos esforços repetitivos. Como vocês estão assistindo, tipo... Argola, o cara fica lá, imagina o treino desses caras, tipo, ele treinando a semana toda e o nervo fica comprometido, ele fica cansado. Então são muitos esforços físicos e os atletas buscam meios de amenizar. Tem aquele gelinho que o pai manda colocar quando você torce a perna? Tem aquele gelinho. Mas como o esforço é repetitivo, o esforço é grande, isso muitas vezes não funciona. Então eles partem para essa alternativa que são os narcóticos analgésicos. E isso acaba sendo desfavorável para a competição, porque pensa, um cara que já relaxou todo o músculo dele, que já tá pronto para uma outra prova, tem uma vantagem sobre aquele cara que ainda tá com o nervo comprometido por causa dos treinos, entendeu? Então isso é o motivo dessa substância ser inibida pelo doping, ser proibida através do exame antidoping. Aí beleza, a Luma falou do gelo. Imagina, você tá lá competindo, do nada você meio que sofreu uma lesão ali, aí vem alguém e coloca um gelinho aqui, vamos ver se passa. Não dá, né, gente? Pra gente funciona, porque nós somos pessoas normais da vida que machucamos uma vez a cada 5 anos, porque a gente não faz nada, somos sedentários. Mas e o cara que vive disso? E o cara que vive disso, o cara que... Entendeu? É uma coisa que eles buscam, mas que é proibido nas competições maiores, assim, nas competições que são todas mais monitoradas por esse comitê inteiro. Agora, a gente já falou muito sobre os narcóticos analgésicos, né? Agora a gente vai falar sobre os agentes anabolizantes. Isso mesmo, mas tem 2, né, Igor? Então, tem 2 tipos. Um deles são os esteroides e os outros são os beta-2 agonistas. Nomezinho estranho, feio, né? Bem feio. Não coloquem nos seus filhos, por favor. Beleza, então. São alguns exemplos de esteroides: a testosterona, que está presente no nosso corpo, né? E os seus derivados também.
Depois tem a bolasterona, tudo terminado com ona, gente. Tem a androstenediona. É um verdadeiro trava-língua. Palavrão, isso aí. é um palavrão. É um palavrão. Quando Você você fica quiser nervoso alguém, assim, ó. Ô, seu seu... androstenediona. Boa. Adorei, vamos anotar Depois, isso. tem outra pra vocês acrescentarem na sua lista. É aí. verdade. Noratandrolona. Então pensa, tipo, nossa, só nandrotrolona. O que você falou comigo aí, meu? Nandrotrolona, entendeu? Ah, Isso beleza, são a pessoa vai substâncias chorar que pra mãe, são esteroides e alguns outros agentes que são caracterizados como esteroides. E depois tem os beta-2 agonistas, né, que eu citei aqui. Tem como exemplo o fenoterol. Já esses são terminados com ol aqui, só tem uma exceção aqui, que é a terbutalina, mas é feinho também. Depois tem o formoterol, o sabutamol, o etanol, mentira. Não, mentira, gente. Essas são as substâncias que, todos esses nomes aí, são exemplos de substâncias que fornecem e favorecem o ganho de força e massa muscular. Então é por isso que os esteroides e os anabolizantes são utilizados, que eles ajudam e muito em esportes como, por exemplo, a natação, onde os músculos são... Várias braçadas eles necessitam... Os músculos têm que estar muito forte o tempo todo. Só banana não resolve não, gente. Isso mesmo. E além de esses esteroides anabolizantes, eles ajudam também, assim como os que a gente disse lá em cima, a recuperação. Ou seja, você fica com o músculo mais forte e ainda ele se recupera mais rápido. Meu, esse negócio é muito bom para os atletas. Por isso que ele é proibido, porque ele vai estar camuflando. Ou seja, um atleta talvez nem seja tão forte, um atleta talvez não seja tão competente, mas através dessas substâncias ele fica, entendeu? Uma coisa muito artificial. Não vale, né? E é isso que os comitês não querem de jeito nenhum. Bom, em contrapartida, a gente trouxe também os diuréticos. Diuréticos, eu já ouvi falar desse nome. Eles são os que atuam na eliminação de água do organismo para que haja perda de peso da pessoa, né? Além de serem utilizados também para eliminar outras substâncias que são proibidas. Por exemplo, pergunta, pra que eu vou querer ficar fazendo xixi o dia inteiro? Tem esportes específicos que isso é muito importante. Por exemplo, aqueles esportes que você tem que ter um peso ideal para poder competir. Preciso perder peso. Como que você perde peso? Perdendo líquido. Como que você sabe? Densidade da água, 1 grama, 1 ml. Cada ml de água que você vai perdendo é 1 grama. Então, se você perder 1 litro de água do seu corpo, você perdeu 1 quilo. Então, isso camufla. Além de, como o Igor explicou, poder fazer eliminar. Ou seja, você tomou uma substância que fez o seu músculo ficar mais forte, você quer tirar ela do seu organismo, toma um diurético, porque isso vai fazer com que essa substância seja eliminada mais rápido e ela já fez o efeito que ela tinha que fazer, ou seja, ela já fez seu músculo crescer, ela já recuperou o seu músculo, só que você precisa eliminar o resto dela para não sair no exame. O que você faz? Usa o diurético. Então é por isso que esses são as substâncias mais proibidas que a gente tem aí nos exames antidoping. Bom, e um exemplo de esporte que exige isso, né, um peso ideal, que a gente pode citar aqui é o judô, né? O judô, ganhamos medalha no judô. Aí tem as classificações, né? Peso formiga, peso não sei o que lá. Também, tipo, até 68 quilos, formiga, até 58 aquelas quilos. Que ficam no açúcar, sabe? Tem tudo isso, entendeu, gente? E por último, a gente tem uma substância bem curiosa, um tipo de substância, né? Que são os beta-bloqueadores. Bom, esse nome é pesado. Beta-bloqueadores. Eles diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial, ou seja, eles deixam o atleta num ritmo bem desacelerado ali, tipo, aumentando a concentração, atividades cerebrais. Aí você pensa, pra que um atleta quer ficar lento? Pra que ele quer ficar de boa? Sempre que a gente vê competição é tudo, adrenalina. Sim, gente, tiro. Você precisa o quê? Focar no alvo. Você quer o quê? Que tá com o seu organismo assim e você não conseguir focar o seu cérebro naquilo? Não. Então, esses beta-bloqueadores, como arco e flecha. No arco e flecha, eles têm muito disso. No tiro, no arco e flecha. Quando você tem que se focar, você usa mais o cérebro do que o corpo. Por exemplo, natação, você não precisa usar muito o cérebro. Você não tem que ficar resolvendo as coisas ali. Você só nadar. Só precisa ter o seu corpo precisa estar mais preparado que o seu cérebro. Mas também entra tudo aquilo que a gente disse. A prática, a concentração e a força. Nesses casos, os beta-bloqueadores focam em ajudar a concentração e não a força, como é o caso da maioria dos outros substâncias que são proibidas. Então, quando você tem esses tipos de esportes que precisam estar mais calmo, mais tranquilo e tudo mais, é esse tipo de coisa que são utilizados, né? Os beta-bloqueadores.
Bom, e vamos parar por aqui, né? Porque tem outras diversas substâncias, só que se a gente for entrar muito em detalhe, for citar nome por nome, aí a gente vai Essas que a gente trouxe hoje são as principais, as que fazem com que os atletas sejam mais punidos nas competições. E a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Conta Aí, que tá maravilhoso. Mas antes, a gente vai mandar um beijão pras pessoas algumas das pessoas que curtiram a nossa chamada lá no Facebook. Deixa eu falar o primeiro nome aí. Fala o primeiro nome. E o primeiro foi o Efraim Caetano. Efraim, um beijo, Efraim. Ele trabalha aqui no Campus Suzano, é nosso ajudante aqui, ele é... Assistente de alunos. Isso mesmo, um beijo pro Efraim. Tem também o Vinícius Almeida, o Vinão. A gente vai mandar um beijo pro Vinão, do IF Sports, viu? Ele tá de olho no Radioatividade, então... Tem também o Everton Vomer. A gente não conhece você, Vomer, mas a gente pensou... O Everton é daqui também. Ai, eu não conheço da rádio. você, Ele apresenta Desculpa. o programa Valeu, Falou. Valeu, Tipo... falou. E tem a Natália Ferraz, que apresenta o programa do DA. Vocês já me viram na bancada com ela, porque foi num dos nossos improvisos. Então a gente tá mandando um beijo aqui pra um dos pessoais que curtiram a nossa chamada. Então se você quer ouvir o seu nome aqui no nosso programa, que você quer um beijo da gente assim, ó, virtual, é claro, por favor. É só dar um clique. É só dar um clique assim, dar um ó, like lá na nossa chamada, curte a nossa página do rádio do Instituto Federal. Instituto Federal. Rádio TV Instituto Federal. Então, fica ligado que você pode ter o seu nome escutadinho aqui no nosso programa na próxima semana. Então, isso aí, gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta muito bem com dicas loucas e muitas coisas loucas que aconteceram nas Olimpíadas com o Conta Aí. Caraca, só não fala muito, né, gente? Um beijo! Já volto pra falar, hein? O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos! Estamos de volta. Isso mesmo. E hoje o nosso Conta Aí vem todo cheio, recheado, delicioso de novidades. E humor também, né? É. No ritmo olímpico. Tá me copiando? No ritmo olímpico a gente trouxe algumas curiosidades sobre esses eventos. Então, vamos à primeira curiosidade. Bom, vamos Chegar lá, né? numa Olimpíada já é trabalhoso, vamos combinar, que não é qualquer um que chega na Olimpíada. Mas não falta quem joga essa oportunidade no lixo. No lixo. Pega, enrola, joga. Tem. Vou dizer pra vocês quem. Só no jogo de Barcelona de 1992, 2 atletas fizeram tchauzinho pra Olimpíada. Tchau. Por serem esquecidos. Fui Tem noção disso? Você é um dispensado. ótimo atleta, você é bom, você merece estar ali, mas você não... É muita É cabeça de cabeçudice, vento. né, mano? É muita cabeçudice. O boxeador iraniano Ali Kazemi não pôde entrar no ringue pra competir. Motivo: havia esquecido de levar as luvas pro combate. Quem, em sã consciência, vai lutar e não leva a luva? É igual você ir pra escola e não levar o seu caderno. É ou a tipo sua você ir mochila. nadar e não levar o óculos e a touquinha.
Nadar não precisa de óculos aqui. Claro que precisa. Nas Olimpíadas. Você também pode ir pra luta sem luva, filho, mas na Olimpíada não pode. Tem também outro cara que também deram um tchauzinho nessa mesma Olimpíada de Barcelona, que foi o iatista canadense Hank Yemens, que ele não foi pra água porque ele tinha esquecido um detalhe: colete salva-vidas. Ele não podia ir competir de iate lá, regras, por quê? Né, gente? Porque regras são regras. Então você tem chance de chegar na Olimpíada, lembra das coisinhas, pensa, o que eu vou precisar pra levar pra lá? E leva. Imagina só, a pessoa tá competindo 4 anos, porque já sai de uma Olimpíada pra treinar pra próxima. Tem também os Jogos Pan-Americanos, que é entre uma Olimpíada e outra. Então você tá sempre treinando. E a pessoa tá ali se preparando e com aquela expectativa, eu tenho que competir, tenho que ganhar uma medalha, só que aí chega na hora porque você uma esqueceu luva. de levar a luva, velho. Luva. Não dá, sabe? Então vamos trabalhar nisso, entendeu? Vamos anotar as coisinhas pra você que é atleta, você que tá na Olimpíada. Cola um post-it. Levar a luva, beleza? É coisa de programa X Estudo aqui, né? Bom, Isso e essa mesmo. semana... Nessa última semana a gente teve um grande susto, né, Igor? isso Assistindo não as Olimpíadas. É uma coisa nada engraçada, né? É. Um ginasta francês fraturou gravemente a perna ao fazer um dos aparelhos da ginástica artística. Acho que muita gente viu, né? Muita gente viu, teve muita divulgação. Imagina, foi muita agonia, assim, o momento da cena da Parecia lesão. Já assistiu Harry Potter? Então, quando ele cai, quebra e o professor faz o feiticinho e o braço dele fica mole, foi exatamente aquilo, foi horrível. Então, pensando nisso, a gente resolveu procurar sobre outros acidentes inusitados ocorridos no mundo dos esportes. A gente procurou uns acidentes mais engraçados, porque o que aconteceu com esse francês não foi nada engraçado, foi muito drástico. A gente vê aquilo, foi triste, ele já tá bem, tá se recuperando. Ele postou um vídeo nas redes sociais dele conseguindo andar com a ajuda de aparelhinhos lá, aquelas muletas lá. Não, e além dele, teve uma outra francesa também, né, que sofreu um acidente no ciclismo. Nossa, ela bateu o pescoço. Aquele foi pesado. Foi. Então, a gente, pensando em todos esses acidentes, pra poder descontrair um pouquinho, a gente trouxe acidentes muito inusitados, muito não pensar... escuta. Um dos acidentes mais chocantes das Olimpíadas de 2008 em Pequim foi no levantador de peso húngaro, o János Baranyai. Ao tentar levantar 148 quilos, o ombro direito dele saiu do lugar. O antebraço dele se dobrou para trás e o peso caiu tudo sobre as costas. Ele ficou esmagado no chão, uivando de dor. A cena, cara. A gente não pôde trazer aqui pra mostrar pra vocês, mas imagina só, o cara pegar um peso, tipo, ir no ombro dele, não aguentar. Foi pra trás, ele não aguentou. E aí, entendeu? Gente, é como se fosse o do atleta francês, entendeu? Uma coisa muito drástica. Imagina você ver a cena, tipo, o cara tá de boa, levantando peso, daqui a pouco, pá! Nervoso. E depois a gente tem os acidentes polêmicos, né, tem também. Polêmicos. Lá em 2006, o jogador de basquete da Universidade de Vila Nova dos Estados Unidos, Alan Ray, disputava uma bola na lateral da quadra em uma partida pela Liga Universitária. E ao tentar roubar a bola de Ray, o adversário da Universidade de Pittsburgh acidentalmente enfiou o dedo no olho. Enfiou o dedo, gente. Aí tudo bem, enfiou o dedo. Mas ele não fez só isso. Ele enfiou o dedo e arrancou pra fora. Imagina. Gente. O globo ocular ficou preso nos vasos sanguíneos e os nervos de Ray. E aí ele foi levado pro hospital, né? Pra poder consertar aquela... Mas relaxa, o olho foi recolocado no lugar e o atleta segue jogando até hoje. Inacreditável, né? Imagina o olho ficar pendurado assim pelos nervos. Você tá de boa, assistindo liga de basquete. Daqui a pouco, o cara tá cheio de sangue com o olho pendurado. Aí no dia seguinte você descobre que o olho dele tá no lugar, de boa, ele voltou a jogar. Deus é muito bom. Gente. Então, mas também... Vamos lá para aqueles acidentes que podiam ser nitidamente evitados. São coisas de cabeçudice também, gente. Após ficar revoltado com a marcação de uma falta em um jogo, de um campeonato grego de basquete também, de 1993, o sérvio Boban Hankovic ele foi um descontou a sua raiva dando uma cabeçada no suporte da tabela. Pra quem não sabe que a tabela é aquele onde fica o aro da cesta. O aro da cesta, Pensa, ele deu uma cabeçada lá. O que aconteceu? Você pensa, nada. Não. O fino acolchoamento que tem da estrutura metálica lá na tabela não protegeu. Aí, Hankovic fez o quê? Sofreu uma lesão na medula espinhal, porque ele bateu com a cabeça muito forte. O que aconteceu? Nunca mais andou.
Aí eu Aí te você pergunto, pensa, por que você vai jogar basquete e de repente fica nervoso em vez de, sei lá, respira fundo, conta até 10? por que você é um mete jogo, a tua cara, pra que você vai cabeça ficar numa nervoso tabela, também? cara? É muito triste. Mas sabe qual que é o pior pensamento do cara, entendeu? Tipo, deve ser muito triste, tipo, putz, Vou ali dar uma eu cabeçada. dei uma cabeçada e nunca mais andei porque eu fiquei nervoso. Aí a pessoa deve ser paz e amor pro resto da vida. É. Então, pra você não ter que ter uma experiência dessa, sabe? Você que tá na Olimpíada que ficou nervoso porque o juiz apitou errado, porque ele tava ali meio que nem tanto imparcial, porque você errou uma coisa muito idiota. Evita dar cabeça, bate o pé, que aí se quebrar a gente Bate conserta. o pé, Tem, senão é mais pega a fácil. bola e fica batendo Bate assim no chão. chão, taca as coisas. Deixa a cabeça de boa, porque o seu cérebro ali é assim, uma coisa importante. Tudo que tem aqui pertinho, assim, a medula, sabe? Ou se não, pra descontar, você faz um ponto, vários pontos no seu adversário. Vira Porque assim isso, um nossa, monstrão, vai vira o ser Hulk, muito tá bem ligado? mais prazeroso. Vira o Hulk e ganha. Evita tacar a cabeça nas coisas. Bom, e acho que a gente acabou Eu por acho aqui que essa é as a nossas... mensagem de hoje. Ah, é Eu a mensagem acho. de hoje, beleza. Mensagem de hoje, não taca a cabeça nas coisas, amigo. Fica de boa, põe a cabeça no lugar. Beleza? Mentira. Seja mais calmo. É com uma mensagem pra refletir que a gente encerra essa nossa edição olímpica de radioatividade. Se prepare bem e mantenha a cabeça sempre fria. No lugar. No lugar. No lugar. Foca nisso. A gente sabe que a vida não é fácil, que cada vez mais problemas a gente tem. Mas se você é um bom atleta, você é um bom atleta, confia no seu potencial. Não fica tacando a cabeça nas coisas. Beleza? A gente tá voltando na nossa edição das férias, né? É, a gente tava Você de aproveitou férias. bem suas férias, uma? Aproveitei, dormi, assisti filme, mas também fiz lição. Porque a vida não tá fácil pra né? ninguém. Eu não fiz lição, eu confesso. Contar pra professor. Brincadeira. Mas é isso então, gente. A gente precisa encerrar o nosso programa porque o nosso horário tá bem em cima. Então, até mais, né? Até a mais, próxima. até a próxima edição de Radioatividade. Então a nos gente sempre vai estar acompanhando aí. trazendo essas coisas pra vocês, esse mundo das ciências e tudo mais. E vou parar de falar e deixar pro Igor encerrar. Pera aí, a gente tem novidades vindo por aí, hein, nas Temos? próximas edições. Temos! É isso aí, a gente vai fazer uma edição especial aqui e vocês vão ver que, a gente vai preparar muito bem essa próxima Eu vou dar uma edição. dica. Tem a ver com o nome do programa. Pra quem não lembra o nome do programa, é só olhar aqui em cima, entendeu? Atividade. Depois dessa, a gente vai encerrar o programa que é pra parar de pagar mico, beleza? Beijo, gente! Até o próximo Tchau, episódio! gente. Tchau!